Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Para receber de graça em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 3741 3000 no horário comercial ou envie um e-mail para cadadia@lpc.org.br. Olá! Olha que pergunta interessante que iremos iniciar o nosso programa. Há esperança para o nosso Brasil? Dizem que podemos mudar com o nosso voto o destino do nosso povo. Mas vai eleição, vem eleição e as denúncias de corrupção, desvio de verba, falcatruas, conchavos e até mesmo crimes sempre estão acontecendo. E alguns candidatos dizem acreditar em Deus, buscar a justiça do reino de Cristo, falam em ética e quando assumem o poder. Pessoas podem se envolver na política, crentes, homens, mulheres, cristãos genuínos, e não se corromper. Mas os cidadãos têm suas crenças pessoais. Eles se organizam em comunidades, em igrejas, pregam princípios de justiça e valores éticos. Como fica tudo isso diante da corrupção no governo? Igreja e política é o assunto do programa de hoje. Não fique de braços cruzados. Alguma coisa precisa ser feita. Se o Evangelho transforma o ser humano, é possível também transformar a sociedade onde ele vive. Este é o programa Cada Dia, começando agora. Fique conosco. Você tem esperanças para esse nosso mundo moderno? Tem esperanças no futuro do Brasil, do destino da sua cidade, na proposta de alguns candidatos? Mudando o governo, vamos ter uma aplicação mais séria dos recursos públicos? Vamos ter mais empregos, menos miséria e um combate sério da corrupção? Não se deixe levar por qualquer propaganda enganosa. A mudança ou a manutenção do governo não resolvem por si só os problemas graves da nossa gente, das nossas cidades, do nosso país. E qual deve ser o papel da igreja diante da corrupção no governo? Tem que estar mais ativa, mais, muito. Dando exemplos, evitando corrupção também dentro dos meios dela, da estrutura dela, resgatando valores de moral, de decência, valores espirituais até, não é? Ela não tem que se meter em política, mas ela tem que ver principalmente o próximo. Para isso ela existe, né? Qualquer setor da nossa sociedade, qualquer que seja, deve se opor e se opor com veemência. Chega de corrupção, né? O principal é o ensinamento bíblico, né? Ler a Bíblia, ler a palavra e ser consciente de que o caráter é formado através da palavra de Deus, né? Dentro da perspectiva cristã, não é o sistema ou a forma de governo que corrompe os governantes, ou fazem deles bons ou maus administradores. O pecado está enraizado no interior do ser humano. Esse pecado se manifesta na sede e busca do prazer, do poder e da propriedade. Portanto, haverá sempre no mundo inteiro a tendência de se criar miséria, injustiça e opressão. Diante deste quadro, o cristão não se torna um pessimista ou fatalista dizendo não há jeito, tudo está perdido. Ao contrário, o cristão é desafiado todos os dias a exercer sua influência na sociedade onde vive. Sua participação consciente e responsável é instrumento de mudanças. O cristão é desafiado a ser sal e luz do mundo. É desafiado a ter fome e sede de justiça. Jesus disse: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Ter fome e sede de justiça não é fazer justiça com as próprias mãos, mas confiar, esperar e viver os princípios de Deus todos os dias. Isso não significa ficar de braços cruzados. Sozinhos, não poderemos resolver os casos de injustiça, opressão e desigualdade que atingem tantas pessoas. Mas, ao agir corretamente, ao interferir e lutar para que a justiça seja feita em nossa casa, em nosso trabalho, em nosso bairro, tal esforço se somará ao de tantos outros que amam a Deus e buscam a justiça. Nós dependemos de decisões
tanto de grupos sociais quanto de movimentos organizados e, acima de tudo, dependemos de decisões políticas. Tudo na nossa vida, o preço da energia que nós consumimos, o preço do feijão, o preço do transporte, o plano médico, a saúde, a educação, tudo passa por decisões políticas. Então, nesse sentido, é que a igreja deve capacitar, fortalecer, instruir o cristão a, da melhor maneira mais equilibrada possível, interferir nas decisões da sociedade. O que a igreja pode fazer, primeiramente, deve é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, o Evangelho, ele é um agente de transformação social. Então, cuidar de pobres, cuidar de crianças, trabalhar para combater a violência, projetos de ação social, como muitos que existem, também é tarefa da igreja. Se a justiça de Deus já alcançou em Cristo Jesus nossas vidas, é hora de mostrar com nossa conduta a justiça que Deus requer do governo, das instituições e das pessoas. O cristão e a política. Continuaremos com esse tema depois de um pequeno intervalo. Não saia daí. O cristão e a política. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Numa roda de amigos, qual é o assunto? Esporte, religião, política? Não queremos admitir, mas esses são temas que estão em nosso dia a dia. E não podemos fugir do tema da política, já que vivemos num país onde a corrupção tem tomado conta do cenário brasileiro. E nós, como cristãos, não podemos virar as costas para questões relevantes que assolam a nossa sociedade. O apóstolo Paulo, ao escrever aos cristãos de Roma, fala do papel das autoridades governamentais e a atitude dos cristãos para com o seu governo. Que todos obedeçam às autoridades, porque não existe nenhuma autoridade sem a permissão de Deus e as que existem fora colocadas por Ele. A família é uma instituição divina, não é? Mas também o Estado é uma instituição divina. As Escrituras, quando falam do Estado, diz que um magistrado é um ministro de Deus. Se um magistrado é um ministro de Deus, então a igreja não pode se furtar de entender que ela tem responsabilidades diante do poder constituído. Mas nenhuma instituição, nem indivíduo, nem a família e nem o Estado é supremo, é soberano. Deus é soberano. Paulo não está pregando uma obediência cega às autoridades. Sempre que houver um conflito em relação à nossa lealdade a Deus, importa sempre obedecer a Deus do que aos homens. O apóstolo Paulo condena qualquer movimento de rebeldia contumaz contra o Estado ou contra as autoridades. Isto não significa que você tem de concordar com todas as ações do governo. Medidas injustas devem ser combatidas, soluções devem ser apresentadas e o caminho da paz e da ordem deve ser buscado. O cristão, seguindo o princípio de Deus, da paz, se posiciona contra qualquer tipo de terrorismo, intimidação social, opressão ou qualquer outra forma de violência. O cristão traz uma palavra de esperança, conforto e reconciliação. O cristão busca e se empenha pela paz. Deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Se o problema básico de qualquer sistema ou de qualquer estrutura é o próprio ser humano, cujo coração foi corrompido pelo pecado, o cristão é desafiado todos os dias a exercer sua influência na sociedade onde vive. Ele luta pelo avanço decisivo do Evangelho de Cristo. Esta vida de serviço se manifesta no socorro aos pobres e necessitados e na remoção das condições injustas que causam qualquer sofrimento. O cristão aceita o desafio, não foge das responsabilidades sociais. Você é sacerdote de Deus nesse mundo de trevas, ou seja, a ponte de ligação entre Deus e os seres humanos. Não cruze os braços.
dois são pastores, com pouco mais de 30 anos de formação. Gesiel representa a Igreja Presbiteriana. Além de pastor, ele é filósofo e dá aulas de ética, lógica e filosofia para o curso de teologia. Fora da vida acadêmica, ele se dedica ao trabalho social na Prefeitura de Campinas. A política faz parte da vida do pastor, que já foi candidato e há 15 anos é filiado a um partido político. Seja na esfera política ou qualquer outra área da vida, o cristão deve se pautar pelos princípios que a palavra de Deus coloca. E é possível também estar, inclusive, na política partidária e continuar se pautando pelos princípios cristãos. Do outro lado está o pastor Edson, formado pelo Seminário Presbiteriano do Sul. Ele já esteve à frente de igrejas presbiterianas em Cuiabá, Belo Horizonte e há 1 ano faz parte do time de pastores da Nazareno, igreja com cerca de 8.000 membros. Apesar de sempre abrir espaço para os políticos cristãos, o Edson nunca se envolveu com política partidária, mas acha importante a participação dos cristãos neste meio. E mesmo diante de tanta corrupção, assim como Gesiel, ele acredita que aquele que mantém os seus valores éticos, morais e espirituais consegue sim fazer a diferença. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente encontra um homem da envergadura de Daniel. Daniel era profeta, servo de Deus e trabalhou na corte, sem se corromper. Evidentemente que para um homem ou uma mulher se envolver na vida política hoje, particularmente no Brasil, com tanta negociata, com tanta corrupção, há um preço a pagar. Mas o cristão é sal, segundo Jesus, é luz, e essas metáforas falam de influência. Então nós precisamos da influência dos cristãos em todos os segmentos da sociedade, isso inclui a política. Quando o político partidário se pauta por princípios cristãos, pode ocorrer situações em que ele se sinta isolado, mas eu penso que é esse que é o papel, não está necessariamente com a maioria. E existe um preço a pagar, né? O próprio Evangelho já nos coloca esse preço que deve ser pago em qualquer área da vida, inclusive na área da política partidária. Sabemos que o Brasil vive uma situação precária e vergonhosa na política. Mas a palavra de Deus diz que não devemos perder a esperança. O Edson e Gesiel falam da importância de cada um lutar pelos seus direitos e cumprir com seus deveres. Interessar-se por política, votar com consciência. O cristão, ele deve entender que a ação dele ou a sua omissão contribui para o interesse de alguém. Acho que é importante nós delimitarmos isso, né? Sempre alguém estará interessado e sempre alguém sairá lucrando, né? Ou tendo seus interesses em consideração por conta da minha ação, da minha omissão. Então, é papel do cristão, e a igreja deve subsidiar o cristão nisso, a tratar de assuntos que envolvem decisões na esfera governamental, né? Tanto executivo quanto legislativo, e também no judiciário. Existem muitas leis no judiciário que estão em tramitação, que é importante a igreja discutir, pautar o cristão, ensinar, orientar, para que esse cristão, de uma ou de outra maneira, possa contribuir. O cristão é um ser responsável. Ele precisa saber em quem vota e por que ele vota. Não é a troco de um favor de um político que você vai encontrar dignidade. Então, a dignidade está em você ser você, e em você votar com responsabilidade, em você escolher o melhor possível e dar prosseguimento nisso, acompanhando os atos desse que foi eleito. Eleger evangélicos não vai resolver o nosso problema. A Guatemala, a Zâmbia já tiveram políticos evangélicos e o resultado foi muito ruim. O que o Brasil precisa é de Deus, não é de políticos evangélicos. Deus é a resposta para a necessidade do país. Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns
esquecer, pois só alguns assim conseguem compreender. O cristão e a política. Queremos continuar com este tema com uma mensagem especial para você com o reverendo Jeremias Pereira, depois de um breve intervalo. Não saia daí. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Para receber de graça em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 3741 3000 no horário comercial ou envie um e-mail para cadadia@lpc.org.br. Olá, como vai você? Sua família vai bem? Eu espero que o Eterno, e oro para que Ele derrame paz, alegria, bons relacionamentos, temor do Senhor, aqueles abraços gostosos que faz a família da gente ser assim tão especial, aqueles beijos carinhosos de reconciliação entre pai e filho, beijos apaixonados entre marido e mulher, que assim em sua casa também tem aquele momento de adoração e de oração e que Jesus seja glorificado. Amém? Nossa conversa de hoje é sobre um assunto tenso, o cristão e a política. Ih, você já pôs a mão na cabeça, hein? Nem me fale nisso. Política só corrupto, ladrão, ganancioso, gente safada. Não é assim? Quando fala de política, a gente tem que entender melhor. Crente que é crente não mexe com política. Não, peraí. Devagar, gente boa. Porque a política significa a arte de governar bem. Todo cidadão é um cidadão político, é verdade. Veja, se você é um cristão, você vai orar pelos governantes do seu país, certo? Se você é um cristão, você não pode ficar alheio ao que se decide, ao que se realiza na educação, na cultura, na saúde, na economia do país. Você sabe que quando as leis são feitas, os impostos são aprovados, sai do bolso de quem? Isso mesmo, do bolso seu e meu. Então, nós não podemos dizer que quem é cristão não mexe com política, mexe com política. Um cristão pode se candidatar para ser um prefeito, um governador, um senador, um vereador, um deputado federal, um deputado estadual? Claro! A profissão ou um desses cargos é tão legítimo quanto você ser presidente de uma organização do terceiro setor, presidente de uma associação que cuida de crianças, presidente de um ministério na sua igreja, pastor presidente de alguma igreja ou alguma área que você exerce, o chefe lá no seu setor que cuida da limpeza, que cuida da filmagem. Política é a arte de governar bem para fazer bem ao povo que está debaixo da sua liderança. O fato de que existe gente corrupta, gente desonesta, o que muitas vezes macula a política é a ganância. A ganância, o sujeito não quer pegar o dinheiro para o bem público, ele quer pegar o dinheiro para o bem dele e da família dele. Por isso que o nepotismo, o que é nepotismo? É quando a pessoa vai colocando os parentes dele em tudo quanto é função, para que o dinheiro fique só ali na família.
ou para que só a família mande. Você sabe desses desmandos que tem aí, gerado por senadores, gerado por governadores e gerado por gente que está em posição política. Mas isso acontece até em igrejas, onde filhos são colocados como os sucessores quando não tem o chamado do Senhor. O nepotismo, muitas vezes, é complicado, até mesmo no ambiente de trabalho, onde trabalha muita gente da mesma família, aí fica aquele complôzinho ou complosão. Muitas vezes é prejudicial numa igreja. O pai é o líder, o vice-líder, o filho é do grupo da liderança, o genro também, o primo, o sobrinho, é só nós. Ter gente de fora sempre favorece, porque tem uma ideia diferente. Não é que as famílias não são importantes. Claro que as famílias são importantes. Lá na Bíblia, foi Arão que foi chamado, o irmão de Moisés, para ajudar Moisés. Jesus chamou os irmãos, André e Pedro. Jesus chamou os irmãos Tiago e João. A família sempre teve uma influência positiva a favor do reino de Deus. A coisa complica quando a família quer tomar conta de tudo e dizer aqui é nós. Aí eles querem, como políticos, ser só a família deles os que recebem as concessões da TV, as concessões dos jornais, o dinheiro é só nosso, a ganância e a corrupção. O problema não é a política, é a politicagem. Mesmo você que trabalha, vamos dizer assim, você pensa assim, eu sou só um porteiro, eu só trabalho numa coisa simples, como é que eu vou fazer uma boa política? Claro que vai. Primeiro, você faz seu trabalho honestamente. Você faz o seu trabalho com justiça. Você faz o seu trabalho de tal maneira que honra o dinheiro que você recebe. Todo cristão tem a responsabilidade de ser bom político. Bom político é aquele que governa bem. Quer um exemplo bíblico disso? Vamos ler as Escrituras? Esther, capítulo 10, verso de número 3. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Numa época em que Israel esteve no exílio da Babilônia, numa época em que os inimigos se levantaram para destruir Israel, Esther, a rainha, junto com seu tio Mardoqueu, se levantaram para defender a nação. Foi mostrada ao rei a conspiração que estava contra ele e contra os judeus. E o rei entendeu tudo aquilo, destituiu o persa Amã e estabeleceu no lugar dele o judeu Mardoqueu. A Bíblia encerra o livro de Esther dizendo que ele fez bem a todos. Ele fez bem ao seu povo. Ele procurou a prosperidade de todos. Ele procurou melhorar a vida de todos. Ele não se corrompeu, nem usou a posição dele para beneficiar a ele. É claro que todo mundo que tem uma posição de progresso, de liderança, vai ter seus benefícios. Às vezes, acontece assim. Uma pessoa, uma empregada doméstica, trabalha com a família crente. Nem tem um colchão direito para os filhos, nem tem sua casa própria, não tem nada, trabalha com aquela família ano após ano. A família troca de carro todo ano, a família já comprou casa na praia, a família viaja para o exterior, mas a família nunca se preocupou em ajudar aquela sua funcionária de anos a ter sua casa própria, a ter uma melhor condição para seus filhos e de ter uma melhor condição para ela mesma. É claro, ela não vai ter o que o patrão e a patroa dela têm, mas é impiedade se você tem alguém assim que trabalha com você e você nunca se preocupou em ajudá-la. Isso é ganância, o princípio da antipolítica. Política é governar bem,
é fazer o bem a seu próximo, para que, dentro daquilo que você pode, você ajude o seu próximo a melhorar. Quando a gente pensa diante de uma nação, a força que a gente tem é o voto. Então você devia votar conscientemente. Eu, regra geral, sou contra anular o voto. Escolha alguém e vote. Agora com a internet, com os meios de comunicação, você pode cobrar, você pode fazer abaixo-assinado, você pode fazer campanhas no Facebook, você pode exigir posições honestas dos políticos. O cristão se envolve em política, não esqueça disso. Não com politicagem, muito menos politicagem da igreja para manobrar, para prejudicar o trabalho pastoral ou para prejudicar a igreja com nepotismos ou mandanças que só querem beneficiar esse ou aquele grupo, essa ou aquela pessoa, ou esse ou aquele pastor, apóstolo, bispo, patriarca, seja o nome que for que se dê por aí. Vamos pegar o exemplo do Mardoqueu? Diz que ele foi muito amado porque ele fez bem ao seu povo e procurou a prosperidade de todo mundo. Ore pela prosperidade do Brasil. Busque a prosperidade da sua casa, mas busque para que os que estão ao seu redor, debaixo da sua liderança, possam também progredir. Somos cidadãos. Cidadãos não podem enfiar a cabeça para baixo, fechar os olhos e dizer não tem nada com isso. Tem muito a ver com isso. Você pode começar orando, pedindo que o temor de Deus venha sobre a nação, pedindo que o temor de Deus venha sobre onde você trabalha e sendo você mesmo um bom político, aquele que governa bem e que procura o bem-estar dos outros. Tenso? Às vezes muito tenso. Há muita corrupção? Tristemente temos que afirmar. Mas nós vamos orar e pedir ao Senhor um tempo novo para o nosso Brasil, para as nossas igrejas, para as nossas próprias vidas. Vamos orar? Ô Senhor, primeiro nós queremos pedir perdão pela corrupção, pela ganância, pelo nepotismo mal intencionado que tantas vezes tem procurado apenas ganância e favorecimento pessoal e da própria família sem lembrar de mais ninguém. Que o Senhor nos perdoe, perdoe a nossa nação, perdoe nossa conduta, às vezes, até mesmo dentro da igreja. Senhor, transforma o nosso coração. Nos ajude a sermos bons políticos, gente que governa bem e gente que procura o bem-estar do seu povo. E assim nós pedimos um arrependimento sobre os líderes da nossa nação, da nossa cidade, do nosso estado e das nossas igrejas também. A começar de nós, transforme a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, gente boa, estamos juntos aqui no Cada Dia, hein? Você podia dar um alô para nós, ó, 0800, ou escrever no nosso site. Você sabe, né? Uma palavra de retorno sempre é muito abençoadora. E se você quiser nos honrar com sua presença na 8ª Igreja Presbiteriana, ali, ó, em frente ao Minas Shopping, Avenida Cristiano Machado, a avenida que sai do centro da cidade e vai ter o aeroporto de Confins. Ali perto do Ouro Minas, você vai ver um templo com a cruz, belíssima. É a Igreja da Cruz no caminho do aeroporto. Dia domingo, 7 da manhã, 9 horas, 11 horas, 17 horas e 19h30. Temos cultos dominicais e temos, especialmente para todas as idades, um cuidado para fortalecer sua vida e sua família. Aguardo você lá, hein? Um grande abraço. Que Jesus te abençoe e te guarde.
Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Para receber de graça em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 3741 3000 no horário comercial ou envie um e-mail para cadadia@lpc.com.br.